Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos do versículo 15 até o 21, em o nome do Senhor Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Grande e eterno Deus, a Tua palavra foi lida e a partir dela o Senhor estará nos ensinando como viver melhor, como sermos sensatos no meio de tantos loucos. Ó Deus, que o Teu povo entenda o que é verdadeiramente a sensatez, o que é o bom senso, que o Teu povo seja sábio, seja realmente um povo que pode atender à expectativa do Senhor, quando disse: vós sois o sal da terra. E o sal existe para melhorar o gosto da massa, conservar a qualidade da massa e promover sede. Então, que nós sejamos esse sal. Então, não existe possibilidade de o atual rumo da igreja brasileira torná-la de verdade o sal da terra, o sal da terra tupiniquim. Então ensina-nos, meu Deus, ensina-nos, que hoje o Senhor levante pessoas que façam o compromisso de, onde estiverem, onde o vento do Espírito levar, cada um, que essa pessoa possa se colocar como referência, mostrando a mudança, mostrando também a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O caminho da sensatez. O insensato é um louco. A insensatez é a ausência de sensatez. Paulo está falando da dimensão do espírito. Ele não está falando da sensatez ao olhar do mundo, do politicamente correto em nível meramente horizontal. Ele está falando de sensatez. O que nós lemos aqui está nos mostrando qual é o caminho para a sensatez. Olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 360 graus, uma grande nuvem de testemunhas visíveis, que são seres humanos neutros, seres humanos acusadores, seres humanos defensores.
todos esses tipos de testemunhas no mundo visível. E no mundo invisível, um número muito maior de testemunhas de defesa, glória a Deus, um número muito maior, e testemunhas de acusação, que são os anjos caídos, que são os demônios. Então, nós estamos rodeados. É no meio disso tudo que você está andando. Paulo usa diversas figuras de linguagem. Uma delas é você está caminhando no estádio, correndo no estádio, para alcançar uma coroa. E ali a sua mente trabalha, você se vê numa competição de atletismo, onde tem gente torcendo para você chegar em primeiro lugar, você ir para o pódio, mas tem aqueles que estão torcendo contra. É bem assim no mundo espiritual. Você está sendo observado, isso é um espetáculo. Se você não sabia, você deve ficar sabendo. Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí, o Espírito Santo, através de Paulo, fala da sensatez, da ausência de loucura. O louco no mundo. Quem é o louco no mundo? Antigamente, nós tínhamos, no Brasil, assim, um pacote, né? Tudo ficava em loucura. Hoje está tudo dividido em transtornos. São tantos transtornos, e tudo está dividido. E já não existe mais aqueles hospitais como existia lá em Franco da Rocha. E esse pessoal, segundo as autoridades de saúde, tem que ficar em casa, devem ser tratados. Algumas clínicas particulares se levantam para poder ajudar essa pessoa a voltar à sensatez. Agora, essa é a loucura em relação ao mundo. O que é? Você está agindo anormalmente. Você está saindo da sua normalidade. E a gente brincava, né? Assim, quando a pessoa estiver rasgando dinheiro, coisa desse tipo, ela pode ser qualificada como louca. Mas às vezes não é sempre isso. Então, a loucura, segundo o mundo, é a loucura da saúde, que vai, no máximo, até o estar, vai até a psique. Passa pela bios, que é o nível de vida animal que nós temos. Nessa vida estão concentrados lá os nossos instintos básicos, autopreservação, acasalamento, sociabilidade. Tudo isso está ali, e aí, no nível intermediário, está o estar. Lá na bios é o ter, lá na psique é o estar. E aí sim existem realmente os diagnósticos, como já falamos, um monte de coisa que era antes chamada de loucura, estapinel, ficou tudo concentrado naquilo que são chamados de transtornos. Agora, tudo isso, queridos e queridas, é a visão dessa nossa dimensão. É uma visão horizontal. E o que é louco no reino? Porque nós temos essa dupla cidadania. O hino antigo, Inário Brados de Júbilo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Você sabe que a loucura do lado de cá, pelo menos eles tentam inventar aí. Quando uma pessoa
fala muita verdade, ela é chamada de louca. Ela está falando verdade, mas verdade mesmo. Principalmente quando a pessoa está com um surto, ela fala até do que ninguém poderia saber. Né? Agora, e na dimensão do reino, na dimensão do espiritual, o que é louco? Olha só, como é que... Abra sua Bíblia em Lucas 12, do 13 ao 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Vão anotando aí, vamos fazendo um checklist aí do comportamento dessa pessoa. Olha só. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Louco. Então, nós vamos ver aí, a partir desse conceito do próprio Mestre Jesus Cristo, chamando de louco aquele que se apega demais a bens terrenos, aquele que resolve fazer tantas coisas. Esse homem não pensou em ajudar ninguém. Ele falou: eu vou armazenar, construir silos, construir celeiros de alta proteção, o ambiental, térmica. Vou fazer tudo que for necessário para segurar isso o máximo de tempo possível. E aí Jesus diz a ele, diz para aqueles que estão ouvindo, porque ele tinha sido cobrado: olha, fica como inventariante entre eu e meu irmão. Ele tinha dito, falou: mas eu não fui constituído inventariante, eu não fui constituído juiz para resolver. E aí ele propõe essa parábola. Então, e chama, sem meias palavras, pessoas com esse tipo de aspiração de louco. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o atual momento da humanidade, inclusive dos evangélicos, faz exatamente ao contrário. Louco no mundo versus louco no reino.
E muitos chamam de louco aqueles que entregaram um legado muito grande para instituições missionárias, agências missionárias. O sensato do mundo condena e chama de louco o cara que entrega uma grande parte do seu legado, da sua herança, para missões que atuam principalmente na janela 1040. Você é um louco. E se te faltar lá na frente? De novo, a gente tem que lembrar. Olha a loucura disso, isso é loucura. Eu tenho que trazer todos vocês para esse tipo de estado mental, para que você possa entender o que falou Raul Seixas. Tem que trazer, para você entender a boçalidade de uma pessoa que pensa desse jeito. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal, e você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É uma zombaria do inimigo em cima dessas pessoas que vão chegar lá na frente. E daí? E agora? Aquelas pessoas que fazem, eu vou ser feliz quando eu me casar. Aí casa. Eu vou ser feliz quando comprar minha casa. Adia mais uma vez, vai. Comprou a casa, não, precisa comprar um carro. Aí compra um carro, vai adiando, vai empurrando com a barriga. E aí você começa a chegar lá na frente, tem uns inteligentes que vão dizer, esse cara é um vencedor. É um vencedor, mas em nível de quê? Em nível meramente horizontal, em nível de valores desse mundo. Aí Paulo chega e mostra o caminho da sensatez. Abra a sua Bíblia, no texto que lemos, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Olha só, o caminho da sensatez na dimensão do reino. Isso é sensato dentro dos parâmetros, ou melhor, dentro do ambiente do reino. Eu sou forasteiro, aqui em terra estranha estou. Eu sou como Daniel, estou passando por Babilônia e não vou me contaminar com os valores de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdênego, que acabam pegando, são trocados os seus nomes. Ananias, Misael e Azarias. São os seus nomes originais. Versículo 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O nécio é aquele que não tem sabedoria. Então, a prudência faz a diferença no meio de uma população de nécios que existe por aí. Você precisa ser sábio no meio de uma geração corrompida e perversa. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, prudência, no versículo 15. No versículo 16, remindo o tempo, remissão do tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitá-lo muito bem, resgatar, inclusive, o tempo que ficou perdido.
O tempo que, na ausência de sabedoria, perdemos, remindo o tempo. Eu tenho que resgatar. Esse tempo, para mim, é uma ferramenta e não uma arma voltada contra mim mesmo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17. Ó. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a boa vontade de Deus. Isso aqui pesa demais, gente. Quem não tem essa busca, como diz Paulo, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, entendimento da vontade de Deus. Eu entendo e sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que Deus quer é o melhor. O que Deus quer é o melhor para mim. Versículo 18. Lucidez, sobriedade. Você sabia que as pessoas, elas não bebem, é redundante, né? Elas não bebem a bebida, elas bebem fuga. Elas não cheiram o crack, não aspiram fuga. As pessoas não aspiram cocaína, aspiram fuga. Então, para quê? Para perder a lucidez, para cair dentro de uma irrealidade. Paulo aqui concentra, talvez o que existia mais forte da época, era exatamente o vinho. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A diferença do que está alegre no vinho, que está alegre na fuga, na droga líquida, droga sintética, a diferença, essa pessoa está fugindo, então ela não está lúcida. Mas no antagonismo o Espírito Santo apresenta, mas enchei-vos de mim, se encham de mim, fiquem cheios de mim, aspirem, ao invés de cocaína, crack, bebam ao invés de pinga, uísque, me bebam. Eu sou ar, eu sou o oxigênio da vida espiritual. Eu sou água. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso disse Jesus a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber, ou que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Então, lucidez, sobriedade. No versículo 19, canção na leitura da palavra. A palavra, você canta a palavra. Cante a palavra. Falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor com
hinos e cânticos espirituais. Isso chama-se cantar a palavra. Isso é que me traz de volta. Eu já passei por tantos lugares, com tantos conceitos, com tantos valores equivocados, que não são valores, na realidade, a gente falar que valor equivocado não é valor. Ou é valor ou não é, mas tem pessoas que têm valor. Acha que é valor, mas, na realidade, é um equívoco, é uma hamartia, um erro em relação a um determinado alvo. Agora, o caminho da sensatez tem, no sexto, poderíamos chamar degrau, gratidão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa grata é uma pessoa abençoadora. Ela consegue enxergar o bem. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que murmura. Uma geração inteira ficou enterrada no deserto porque reclamou da vida por 40 anos. Uma geração inteira. Murmuração. Ficou enterrada nas areias do deserto. Dessa geração, só entraram na Terra Prometida Josué e Caleb. E, logicamente, os filhos desses que ficaram enterrados na areia. As pessoas não são gratas. Hoje é mais... Está muito difícil você ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus. E, olha, um novo dia, um novo tempo. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Eu estou tendo uma nova chance. Um tempo para eu fazer melhor as coisas, para eu corrigir as besteiras que eu fiz ontem. Eu tenho que agradecer, porque é uma chance, porque quanta gente morreu. Assim como os primogênitos egípcios foram mortos, colhidos pelo Abaddon, pelo Apolion, lá, porque as casas dos seus pais não tinham nos umbrais as marcas do sangue do Cordeiro. Aí eu tive uma nova chance. O sangue de Jesus me proporciona um novo dia. Eu tenho que agradecer a Ele. Tenho que ser grato. Eu tenho que começar com gratidão. Eu não vou ficar chutando balde logo cedo, de manhã, reclamando da vida. Eu tive uma nova chance. Gratidão, eu agradeço por tudo. Graças dou por essa vida e por tudo que há também pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem. Tu agradece por tudo. Muito bom. Se a minha vida fosse fácil, eu não seria metade do que eu sou. Tudo muito bem administrado por Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Deixou a gente com um couro grosso. Né? E, por último, sujeição relacional. No versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ora, não é bom que o homem esteja só, o ser humano esteja só. E aí eu acho que não é bom que esteja só para eu pisar em cima das pessoas, para que as pessoas estejam sujeitas a mim. Mas não é esse o caminho da sensatez, não. O caminho da sensatez é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí, queridos e queridas, Jesus olha para nós, o médico dos médicos, o terapeuta dos terapeutas, falou, aquele ali não é louco. Chamou o cara lá de louco, né? Louco.
louco. Amanhã pedirão a tua alma, o que tu tens para oferecer? Então, pelo que não sejais insensatos, loucos, mas procurai entender a vontade de Deus. Amém? Vamos cantar? Você já parou para pensar? Você quer ser bem avaliado nessa dimensão aqui. Você quer receber uma aprovação nessa dimensão aqui. Uma dimensão diminuta. Quantos habitantes tem o planeta Terra? Pouco mais de 7 bilhões. É isso? Agora, você já pensou? Olha o que a Bíblia mostra, gente. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tira as visíveis, deixa só as invisíveis. A visão de João viu o quê? Os anjos de Deus eram o quê? Milhões de milhões, ou seja, trilhões. Só os anjos do bem, só os anjos de Deus, trilhões. E ainda você tem mais os divinos, Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer agradar a quem? Às vezes uma palavrinha, nossa, você é fanático. Você é louco, você é um louco. Os crentes são loucos. Isso entra por um ouvido e sai por outro, porque não tem, essas pessoas não enxergam nada no mundo espiritual. Mas nós enxergamos. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós cantamos agora o seguinte, tem gente que é louca, faz a sua casa em cima da areia. O que é areia? São partículas de rocha. Ícones na vida, pessoas admiráveis que estão aí, viraram o quê? Pó. Não puderam levar nada da riqueza delas para o caixão. Não levaram nada. E a pessoa tem a casa em cima, baseada em cima de valores de artistas, de ícones da sociedade. Isso é areia pura, partículas de rocha. Agora, nós não, nós construímos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, a rocha indestrutível. Os dois construtores estão aí colocados. Que tipo de construtor tem sido você? Vamos orar e definitivamente limpe o seu coração em relação à opinião dos outros. Você não é o que os outros falam e pensam. Você não é o que nem o que você fala e pensa a respeito de si mesmo. Você é produto do sonho de Deus. É sonho de Deus, coisa que aconteceu muito antes. No livro do Senhor foram escritas todas as coisas. O projeto é muito grande, não é uma coisa para trocar aí por uma moto. Você fica
não consegui, tive que vender. Vai ler a Bíblia. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Senhor, a Tua palavra foi lida, foi explicada, e que nós assumamos uma posição definitiva diante de Ti. O hino de adoração que foi ratificado por Paulo em Romanos 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Senhor, que vivamos nessa direção, que vivamos com a nossa casa sobre esta rocha. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aqueles que estão aí arrotando grandeza, glamour, tem como endereço na maioria das vezes, lago de fogo e enxofre. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Que agora nós digamos como Neemias disse: estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Faça isso, Senhor, na vida do Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. O nosso querido Ronaldo Vituso disse que em novembro de 2022 a Terra chegou